A oração é uma das práticas mais poderosas e transformadoras na vida de uma pessoa. Não é apenas uma conversa com Deus, mas um momento profundo de conexão espiritual. Um meio pelo qual entregamos nossos corações ao Pai Celestial e recebemos dele sabedoria, conforto e direção. Hoje, vamos explorar a importância da oração, exemplos de orações respondidas e como orar de forma eficaz, seguindo os ensinamentos bíblicos. Por que a oração é importante e quais seus benefícios? A oração é o pilar da vida espiritual. Ela nos aproxima de Deus e nos ajuda a entender sua vontade. Em Jeremias 29, 12 a 13, Deus nos encoraja. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Por meio da oração, reconhecemos nossa dependência dele e fortalecemos nosso relacionamento com o Criador. Mas a oração também vai além do espiritual. Estudos científicos mostram que orar regularmente pode reduzir o estresse, aliviar a ansiedade e até melhorar a saúde física. Quando entregamos nossas preocupações a Deus, encontramos paz, como descrito em Filipenses 4, 6 a 7. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A Bíblia está repleta de histórias que mostram o poder da oração. Vamos relembrar 3 delas. Primeiro, Moisés intercede pelo povo de Israel. Êxodo 32, 9 a 14. Após o pecado do bezerro de ouro, Deus decidiu destruir o povo de Israel por sua desobediência. Moisés, porém, orou fervorosamente, apelando à misericórdia de Deus e relembrando suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Como resultado, Deus ouviu e mudou sua decisão. Isso nos ensina que a intercessão pode trazer livramento e que Deus é misericordioso com aqueles que se arrependem. Segundo Salomão pede sabedoria. 1 Reis 3, 5 a 14. Quando Deus deu a Salomão a oportunidade de pedir qualquer coisa, ele escolheu sabedoria para governar o povo. Deus não apenas respondeu ao pedido, mas também lhe deu riquezas, honra e uma longa vida. Essa história nos ensina que orar com humildade e buscar aquilo que beneficia os outros agrada a Deus. 3. Elias ora por chuva. 1 Reis 18, 41 a 45. Durante 3 anos e meio de seca, Elias orou persistentemente por chuva. Ele orou 7 vezes, e mesmo quando não havia sinal de mudança, ele não desistiu. Finalmente, uma pequena nuvem surgiu, trazendo a tão esperada chuva. Isso nos mostra que a perseverança na oração é recompensada e que Deus age no tempo certo. Como devemos orar? A Bíblia nos dá instruções claras sobre como orar. A oração não precisa ser longa ou eloquente. Ela precisa ser sincera e feita com fé. Jesus nos deu um modelo no Pai Nosso, Mateus 6, 9 a 13, que serve como guia para nossas orações. Vamos detalhar cada passo. 1. Comece chamando pelo Pai Celestial. Reconhecer Deus como Pai é fundamental. Quando nos dirigimos a Ele dessa forma, demonstramos respeito, intimidade e confiança. Ele é nosso Criador, mas também nosso Pai amoroso, sempre disposto a ouvir. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Ao chamarmos por Ele, devemos reconhecer sua santidade e soberania. Isso nos ajuda a começar a oração com o coração humilde e grato. 2. Expresse gratidão. A gratidão é um elemento essencial na oração. Ao agradecer a Deus, reconhecemos suas bênçãos em nossas vidas, grandes e pequenas. A Bíblia nos ensina em Salmo 104. Entrai pelas portas dele com gratidão, e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Agradeça pela saúde, pela família, pelo alimento e por tudo que ele tem feito por você. Isso fortalece nossa fé e nos lembra de suas promessas. 3. Apresente seus pedidos. Deus deseja que compartilhemos nossas necessidades e preocupações com Ele. Em 1 Pedro 5,7 lemos: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Seja específico em seus pedidos.
Mas também ore por outros. Peça por sabedoria, força, paz ou direção em suas decisões. Lembre-se de que nada é pequeno ou grande demais para Deus. Ele se importa com todos os detalhes da nossa vida. Quarto, encerre em nome de Jesus Cristo. Orar em nome de Jesus é reconhecer que Ele é nosso mediador e salvador. É por meio dele que temos acesso ao Pai. Jesus disse em João 14, 13 a 14: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Finalize sua oração com fé, confiando que Deus ouviu e que responderá no tempo dele. A importância da fé e do tempo de Deus. Para que nossas orações sejam eficazes, precisamos ter fé. A fé é o alicerce da oração. Em Hebreus 11:6 está escrito: Ora, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Mas é importante lembrar que a resposta de Deus pode não vir no nosso tempo. Ele trabalha em seus próprios propósitos, que são sempre para o nosso bem. Em Isaías 55, 8 a 9, Deus nos lembra: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos. Os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus pode responder sim, não ou espere. Às vezes, Ele nos faz esperar para nos ensinar paciência e dependência dele. Em outras ocasiões, sua resposta pode ser diferente do que pedimos, mas sempre é melhor do que podemos imaginar. Nunca subestime o poder da oração. Seja perseverante, tenha fé e confie no tempo perfeito de Deus. Ele está sempre ouvindo e agindo por você, mesmo quando não percebe. Busque-o de todo e alto coração, e você verá como a oração pode transformar sua vida e sua relação com o Pai Celestial. Às vezes, em nossa caminhada de fé, oramos com grande expectativa, pedindo a Deus por algo específico, imaginando exatamente como queremos que Ele nos responda. No entanto, muitas vezes as respostas de Deus são diferentes do que esperamos. Pode ser que a resposta demore mais do que gostaríamos, ou que não venha da maneira como imaginamos. Mas isso não significa que Deus não está nos ouvindo, ou que Ele não se importa conosco. A Bíblia está repleta de histórias que mostram como Deus responde às orações de maneiras surpreendentes e até inesperadas. Há momentos em que a resposta de Deus não se encaixa nos nossos planos, mas no final sempre revela o seu perfeito propósito. O tempo de Deus é diferente do nosso, e suas respostas são moldadas por sua sabedoria infinita. As histórias a seguir ilustram como Deus, muitas vezes, nos dá o que precisamos, e não o que achamos que precisamos, e como a resposta dele pode ser uma oportunidade de crescimento e revelação. Vamos agora olhar para algumas dessas histórias, em que as orações foram respondidas de maneiras diferentes do que se esperava, mas com resultados que estavam alinhados com o plano perfeito de Deus. 1. José e o tempo de escravidão. Gênesis 37 a 41. José, um jovem filho de Jacó, recebeu de seu pai uma túnica de cores variadas, o que gerou ciúmes e inveja em seus irmãos. Movidos por esses sentimentos, seus irmãos o venderam como escravo para mercadores ismaelitas, que o levaram ao Egito. José orou a Deus em meio à sua dor e injustiça, mas a resposta divina não veio de imediato. Ele foi vendido para a casa de Potifar, um oficial do faraó, e mais tarde acusado falsamente de assédio pela esposa de Potifar, o que o levou à prisão. Durante esse tempo de sofrimento e espera, José manteve sua fé em Deus. Não foi até muitos anos depois que a resposta de Deus chegou. José interpretou os sonhos do faraó e foi promovido a governador do Egito, salvando o Egito e sua própria família da fome. Deus usou todo o perrengue e o sofrimento de José para prepará-lo para um propósito maior, algo que ele não poderia compreender enquanto passava por aquela difícil jornada. Essa história nos ensina que, embora Deus possa demorar para responder às nossas orações, Ele está sempre em controle, e sua resposta pode ser mais grandiosa e reveladora do que jamais imaginamos. O que parecia ser um caminho de sofrimento se tornou a chave para salvar muitas vidas e cumprir o plano de Deus.
Segundo, o povo de Israel no deserto. Êxodo 14, 10-31. Após serem libertos da escravidão no Egito, os israelitas se depararam com uma situação aparentemente sem saída. Estavam encurralados entre o exército egípcio e o Mar Vermelho. O pânico tomou conta do povo, e eles clamaram a Deus, pedindo livramento. Embora tivessem orado, a resposta de Deus não foi imediata. Em vez de simplesmente abrir um caminho claro e direto para a liberdade, Deus instruiu Moisés a levantar seu cajado sobre o mar. Quando Moisés obedeceu, o mar se abriu, e o povo atravessou em terra seca. Mas o faraó, ao perseguir os israelitas, também entrou no mar, e as águas se fecharam sobre o exército egípcio, destruindo-os. O que parecia ser uma resposta lenta e até difícil foi, na verdade, uma demonstração do poder de Deus e uma lição de fé para os israelitas. Deus usou o tempo de espera e a situação aparentemente desesperadora para revelar sua grandeza e ensinar ao povo que sua intervenção estava além do que eles podiam imaginar. Essa história mostra que, às vezes, a resposta de Deus não vem no momento que esperamos ou de uma maneira que imaginamos. Porém, no final, sua resposta sempre será para sua glória e para o bem de todos os que confiam nele. O povo de Israel teve que esperar e confiar em Deus, mas ao final puderam testemunhar um milagre que os fortaleceu na fé. Essas histórias nos ensinam que, mesmo quando as respostas de Deus parecem demoradas ou diferentes do que esperávamos, Ele sempre tem um propósito maior. O tempo de Deus é perfeito e sua sabedoria é infinita. Assim, devemos confiar, mesmo nas situações difíceis, pois Deus sabe o que é melhor para nós e sempre está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não conseguimos ver a totalidade de seu plano. O poder da oração é incomparável. Quando oramos, estamos nos conectando com o Criador do Universo, o Todo-Poderoso, que tem o controle de todas as coisas. A oração é o meio pelo qual expressamos nossa confiança em Deus, nossos pedidos, nossa gratidão e, acima de tudo, nossa dependência dele. Através da oração, podemos experimentar o consolo de sua presença, a paz que excede todo entendimento e a força necessária para enfrentar as adversidades. No entanto, a oração não é apenas uma lista de pedidos a ser feita a Deus. Ela exige fé. A fé é o que nos permite acreditar que Deus está ouvindo nossas orações e que Ele responderá, não de acordo com nossa vontade, mas conforme sua vontade perfeita. A fé nos ajuda a confiar, mesmo quando a resposta de Deus demora ou não vem da forma que imaginamos. Como vimos nas histórias de José e do povo de Israel, Deus tem um propósito maior para cada situação, e sua resposta será sempre a melhor, mesmo que não seja a resposta que esperamos. A resposta de Deus vem no seu tempo, não no nosso. E muitas vezes esse tempo de espera é uma oportunidade para nossa fé ser fortalecida. Através da paciência, da confiança e da perseverança na oração, somos moldados para entender que Deus está no controle, e Ele sempre age para o nosso bem e para a sua glória. Portanto, a oração não é apenas um pedido de ajuda, mas uma expressão de fé e confiança no caráter de Deus. Quando oramos, devemos acreditar com todo o nosso coração que Ele ouvirá e responderá de acordo com sua vontade e no momento certo. Devemos confiar que, mesmo que a resposta não venha imediatamente ou da maneira que esperávamos, Deus está sempre trabalhando em nosso favor e nunca nos deixa sozinhos. A oração e a fé andam juntas. Quando oramos com fé, estamos reconhecendo a soberania de Deus e sua sabedoria infinita. A oração nos ensina a esperar, a confiar e a descansar nas promessas dele, sabendo que sua resposta será perfeita, pois ele é um Deus bom, fiel e cheio de misericórdia. Se você foi inspirado por essa mensagem e deseja continuar recebendo mais ensinamentos sobre fé, oração e o poder de confiar em Deus, não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Ative as notificações para não perder nenhum vídeo e continue crescendo espiritualmente conosco. Deus tem algo especial para você, e estamos aqui para caminhar juntos nessa jornada. Se inscreva agora e compartilhe com seus amigos.